Vamos lá. Então, gente, ó, Poder Constituinte de 88, Supremo, ele quer ser burocrático. Não quer ser burocrático? Para quê? Para proteger quem? O próprio Estado e o próprio servidor público. O que ele adotou? Comigo. Promoveu o engessamento do aparelho estatal. Gente, burocracia centraliza, engessa, sim. Ao estender as mesmas regras rígidas que cercavam a administração direta e indireta, ou seja, leis indiretas que tinha aquela flexibilidade total, acabou, fiou. Agora você vai ter que seguir as regras burocráticas, a administração indireta. Gente, a indireta não está mais vinculada, principalmente a sociedade de economia mista, ao mercado, lucro, tornou o que? Ineficiente essas empresas. Começaram a gerar o que? Grandes prejuízos. Perda de autonomia do Poder Executivo na organização da administração pública. Antes, por decretinho, ele fazia tudo. Tá? Então, o presidente ele ficou o quê? Engessado. Ele não tinha condições de fazer nada. Estava amarrado. Isso, por exemplo, isso aqui foi consertado, salvo engano, anotem aí, gente, posso estar enganado, emenda constitucional número 32, que criou a figura do decreto autônomo do artigo 84 da Constituição, inciso 4 da Constituição Federal, das atribuições do Presidente da República. Esse decreto autônomo não precisa de lei. É para quê? Para auto-organizar a administração pública. Foi através da emenda, por isso foi consertado. Criou o quê? Entraves à criação, transformação e extinção de cargos. Retração da flexibilidade operacional da administração indireta. Por quê? Porque trouxe para o cara a tal da burocracia. A burocracia só pode fazer aquilo que é previsto ali. Com isso tudo, gente, o que acontece? Opa, tem um errinho aqui, né? Vou só fazer aqui, tá? Pronto. Tá? Aqui isso. Ó, encarecimento significativo do custeio da máquina administrativa. Aumentou a despesa, pronto. Claro que aumentou a despesa. A burocracia é cara, aumentou muito a despesa. Além de aumentar as despesas, né? Vou pular aqui para o último item, gente, ó. Além de aumentar a despesa, teve outra consequência. Essa Constituição de 88, gente, ó, vencer paixões. Ela é considerada, sabe o quê? A Constituição cidadã, social, garantiu direitos. Leia o artiguinho 6º da Constituição. Ou seja, aumentou as demandas sociais. Reconheceu a participação da sociedade, do poder político, seus direitos. Então aumentou o que, gente? Aumentou a despesa. Além de todas as informações anteriores, já tem essa outra informação. Instituiu o regime jurídico único para todas as esferas de governo. Lembrando, ó, o DASF instituiu o quê? O estatutário. O Decreto-Lei 200 instituiu o quê? O regime misto, tanto CLT quanto estatutário. Vem a Constituição 88 e, opa, aqui é somente o quê? Estatutário. Ou seja, estabilizou basicamente o quê? Mais de 50 mil servidores públicos foram estabilizados devido a essa atitude do regime jurídico único, né? Reconhecimento do valor político do cidadão em sua participação no controle dos serviços públicos. Aqui, gente, a Constituição criou que vários conselhos de gestão das coisas, por exemplo, gestão quadripartite da Previdência Social. Olha aí, ó, conselhos, não é isso? Bacana? Bom, legal. Então é o seguinte, gente, a Constituição Federal, você tem que saber separar o joio do trigo. Questões de administração, ela é chamada de retrocesso de 88. De novo, nos termos de administração, ela é conhecida como retrocesso de 88. Certo? Tá. Agora, em termos sociais, ela é avançada. Ela é super avançada. A Constituição de 88, anotem isso, gente, foi uma tentativa do Estado em implantar o estado do bem-estar social no Brasil. Meu, crianças, papo reto. E nas aulas anteriores eu já expliquei isso para vocês. O estado do bem-estar social tem data de falecimento. Lá nos Estados Unidos, 1971, gente. Aqui está em 88, vai dar certo? Claro que não.
Professor, por que que então ela é retrocesso? Gente, em 88 já existia a tal da globalização e o modelo de administração para atender as necessidades do país, das empresas, do povo, do Estado, de todo mundo, é o gerencial e não o burocrático. Querendo ou não, o Decreto-Lei 200 teve avanços. Todas as reformas têm seus defeitos. Todas as reformas têm suas contribuições. Então, que vão agregando o quê? A nova administração pública. Que agregaram a nova administração pública. Então, ela fez o quê? Ela acabou com o movimento de movimento gerencial. E ela se tornou altamente centralizada, rígida, ou seja, burocrática no Brasil. Ia dar certo? Não. Tanto é que tem quantas emendas à Constituição? 64, 65, né? Eu até perdi a conta, né? Tem um professor que chama que cada emenda é um periódico, né? Vamos lá, gente. A Constituição irá sacramentar os princípios de uma administração pública arcaica, burocrática, ao extremo, gente. Da desconfiança total. Uma administração pública altamente centralizada, hierarquizada, rígida, em que toda a prioridade será dada à administração direta ao invés da indireta. Ou seja, olha aí, gente. Antes era só indireta. Criaram a indireta da Catarina. Agora não. Agora ele está dando foco na indireta, gente. Mas a direta ela é importante também. Tá? Por que a direta, gente? Devido ao propósito de Estado do bem-estar social. Não é isso? Devido ao propósito do bem-estar social. O modelo burocrático tradicional, que é a Constituição 88 e todo o sistema do direito administrativo brasileiro, está baseado no formalismo, no excesso de normas e na rigidez de procedimentos. Isso é burocracia. A pretexto de garantir a impessoalidade, dificulta-se a transparência administrativa, inibindo-se deste modo o controle social. Excessiva regulamentação é expressão da ênfase nas normas e nos processos ocorre em detrimento dos resultados. Ou seja, tudo isso aqui o Bresser Pereira está metendo pau na burocracia, no principal defeito dela, o quê? A autorreferência. Você perde a noção do cidadão externo. Bacana? Ótimo. Bom, vocês viram que esse cara aqui não ia dar certo, não é isso? Em Collor teve várias situações desejáveis, passou por uma crise política entre Itamar e Itamar. Qual que é o projeto do Itamar? Primeira coisa, eliminar o nosso maior inimigo, qualquer inflação. Esse inimigo, ele chama o quê? Econômico. Ele implanta o plano real. O plano real implantado. Depois do plano real implantado, agora nós temos que fazer o dever de casa. Vem quem? FHC. FHC através de Luiz Carlos Bresser Pereira, através do Ministério de Administração de Reforma do Estado, chamado de MARI, então, a qual esse cara, o Bresser Pereira, foi o ministro, conduziu essa reforma. Tá certo? Conduziu essa reforma. Quero só explicar isso para vocês, então, gente. Ó. Então, nós temos aqui ó, a Constituição Federal de 88. Eu vou colocar o preto porque aqui já está me avisando aqui para o senhor da produção que fique melhor. A Constituição de 88, não é isso? Depois, tivemos o plano diretor. Professor, o que é isso? Vamos apagar tudo e fazer de novo. Vamos lá. Então tivemos aqui, primeiro, a Constituição Federal de 88. Segundo, gente, nós tivemos o quê? O plano real. Quando? 94. Terceiro, gente, tivemos o plano diretor da reforma do aparelho do Estado em 95. Esse cara aqui, ó, uma aula bacana para vocês. Ele orientou uma administração gerencial, fazer o dever de casa. Desse cara aqui surgiu uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, salvo engano, 973. Deixa eu confirmar isso agora para vocês aqui. Quero confirmar agora para vocês. Aqui é prof, tá bom prof, tá bom de 173 de 95. Esse P é de projeto, E é de emenda, C é constitucional, o número e o ano. Esse sujeito aqui produziu o que? A emenda constitucional número
de 1998, que é a reforma administrativa. Ok? Esse cara aqui, ó, nós já estudamos, gente, tá? Uma super aula para vocês, que é outra grande processo de reforma. Já estudamos em detalhes do detalhe, tá? E administração pública você tem que assistir essa aula, senão você vai ficar boiando nos assuntos. Bacana? Então, você já tem uma visão, agora eu vou entrar na emenda. Ou seja, a Constituição veio para proteger a coisa pública, o próprio servidor público, porque ao léu, um governador, um secretário poderia demitir o próprio servidor, então para proteger os próprios servidores, não é isso? Com isso ele fez o quê? Deu estabilidade para os servidores públicos, a Constituição de 88, não é isso? Para proteger. Pronto, bacana. Aí vamos lá. Vem o quê? Plano real, vem plano diretor e vem a emenda. A emenda alterou o quê? A Constituição. Para quê? Para transformar o Brasil num Estado gerencial. Se perguntarem para vocês hoje qual que é o modelo de administração pública no Brasil, você vai falar que é o modelo gerencial, baseado na Constituição. E nessa emenda 19, participação dos usuários na administração pública direta e indireta, avaliação periódica do servidor público, não é isso? Né? Desempenho do servidor, criou o teto de remuneração, controle rigoroso da despesa com pessoal, decorrência disso foi o que? Vai ser lá a Lei de Responsabilidade Fiscal, autonomia gerencial orçamentária e financeira, anotem aí, contrato de gestão, não é isso? Contrato de gestão, onde que está o contrato de gestão? Ah, eu ouvi alguém falando, artiguinho 37 da Constituição, parágrafo 8º. Novo Estatuto Jurídico para as Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista. Nesse item aqui, meu, dá uma lida lá, ó, é sério. Você ficar competitivo, você entender as coisas, ó. Lá no artigo 173, você vai perceber que o artiguinho 173, que trata das empresas públicas da sociedade de economia mista, foi praticamente reescrito pela emenda constitucional. Por quê? Porque antes da emenda, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, pela Constituição, texto original, davam a ela um caráter altamente burocrático. E aqui não, aqui conserta isso. Porque as empresas, o mercado não pode ter um tipo de administração pública burocrática, que era o âmbito. Então, olha aqui, ó, alterou o Estatuto das Empresas para se tornarem mais o quê? Competitivas. Tá? Legal? Uma pergunta nisso aí, vamos lá. CESP Senado 2012. Entre as reformas constitucionais do plano diretor, destacam-se a quebra do regime jurídico único, RGU, a possibilidade de demissão de servidores por insuficiência de desempenho, excesso de quadros e ampliação da autonomia de gestão dos órgãos e entidades, mediante contrato de gestão, e a participação do usuário na administração pública no que diz respeito, inclusive a avaliação da qualidade dos serviços públicos. Gente, alright, certinho. Olha só, gente, ou seja, três coisas importantes em consequência do plano diretor: quebra da estabilidade do servidor público em 4 hipóteses, não é isso? Ó, ampliação da autonomia, que é delegação, não é isso? Controle por resultado a posteriori, através do contrato de gestão, e principalmente o último aqui, né? Chama a sociedade para o quê? Avaliar e ajudar a administrar a própria coisa pública. Ser um parceiro. Tá? Professor, então vamos lá. Regime jurídico único. Tem muita dúvida em relação a isso. Então eu quero passar para vocês. Ó. Com a PEC 173 de 95, resultou a emenda constitucional 19. Olha só, gente. Como é que era o artigo 39? O artigo 39... Qual que era o recado? Qual que era o trabalho do artigo 39? Instituir o regime jurídico único. Ok? Único. Ou seja, todo mundo que todos que trabalhassem na administração pública direta seria com concurso público, papapá, estabilidade e somente estatutário, sem CLT. Olha como é que dizia. Artigo 39. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão no âmbito de sua competência, o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Foi alterado pelo artigo 39, olha só. A União, os Estados, o DF
e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrando servidores designados pelos respectivos poderes. Ou seja, houve a quebra do regime jurídico único. Só que tem desdobramentos. O Supremo Tribunal Federal, isso eu vou explicar na aula de agências, tá? Para vocês, mais detalhes, lá tem o número dadinho, julgado certinho, considerou esse sujeito aqui inconstitucional, gente. Uma inconstitucionalidade formal. Formal, não inconstitucionalidade de conteúdo. Por que formal? Salvo engano, foi alterado uma letrinha nesse texto aqui, uma das casas do Congresso, e deveria retornar para quê? Deveria retornar para nova aprovação desse artiguinho na Câmara, e não, e foi promulgada diretamente. Ou seja, não está valendo. Então, o regime híbrido na administração direta. Direta, isso mesmo. Bacana, a gente vai ver isso com mais detalhes aonde? Na nossa aula de agências, tá? Olha só, quebra de estabilidade. Aonde que está a quebra de estabilidade? Gente, eu estou pontuando aquilo que cai em concurso. 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, gente. Concurso público não é um grande benefício de quem? Da burocracia? Ele pode perder o cargo somente quando, gente? Ele alterou. Ele criou novas alternativas de demissão, de quebra de estabilidade. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Pronto. 2. Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Esse item 3, infelizmente, eu desconheço algum sujeito que já foi demitido por insuficiência de desempenho. Eu já vi sujeito ser inabilitado em estágio probatório, que é outros 500. Agora, se perder estabilidade, ser demitido, né, ser exonerado mediante avaliação periódica de desempenho, eu desconheço. Se vocês conhecerem, manda um e-mailzinho para mim enriquecer a nossa aula.